As relações diplomáticas entre Portugal e a China foram estabelecidas há 45 anos, em 8 de fevereiro de 1979. Uma aproximação significativa, marcando um novo capítulo nas interações bilaterais entre os dois países. Nos anos posteriores a este estabelecimento de laços entre a China e Portugal, houve um aumento das relações da China com os países africanos lusófonos, que incluem Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nossa reportagem ouviu o jornalista português Francisco Balsinha, que discorreu sobre as relações históricas entre as civilizações lusitana e chinesa e sobre os laços diplomáticos. Para falar sobre as relações da China com os países africanos de língua portuguesa, entrevistamos o professor guineense Júlio Cambanco, mestre em Economia Política Mundial, e o professor brasileiro Paulino Cardoso, editor do site Mundo Multipolar. Na verdade, a efeméride que se comemora agora são os 45 anos das relações diplomáticas entre Portugal e a China, ou seja, sobre a data em que, após o governo português haver reconhecido como legítimo o governo da China, os dois governos resolveram estabelecer embaixadas em cada uma das capitais e assinaram uma série de acordos. Isto porque há registro de relações entre os dois países, não necessariamente diplomáticas, desde o século XVI, mais propriamente no ano de 1513, em pleno tempo dos descobrimentos, quando os portugueses chegaram a Tamão. Na verdade, iniciaram-se aí as relações entre os dois povos e os dois países. Depois disso, a mando do rei Dom João III, uma expedição portuguesa chegou a Cantão em 1517, tendo como finalidade específica o estabelecimento das relações com as autoridades chinesas. Em 1554, o capitão-mor Leonel de Sousa, representante do Reino de Portugal, assina com as autoridades chinesas um documento que estabelece juridicamente o âmbito das relações comerciais entre Portugal e o Reino e o Governo de Cantão, aliás. Voltando à efeméride que agora se comemora, ela decorre da Revolução do 25 de abril de 1974, que restaurou o regime democrático em Portugal, levando o governo do saudoso primeiro-ministro General Vasco Gonçalves a reconhecer o governo de Pequim como legítimo, em 6 de fevereiro de 1975. Contudo, só em 1979 foram dados passos concretos que levaram ao restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, as quais se têm desenvolvido desde então com a assinatura de vários acordos, nomeadamente no âmbito dos investimentos, do comércio e do turismo. A China é o país cuja economia mais tem crescido nos últimos anos, havendo a perspectiva de que antes do final da década a economia chinesa seja a primeira do planeta. Não só por isso, mas também porque a comunidade chinesa em Portugal é cada vez mais numerosa, seria bom que as relações entre Portugal e a China tivessem um desenvolvimento marcante, sendo certo que isso depende mais do governo de Lisboa do que do governo de Pequim. Contudo, tal tarefa não é fácil, dado que Portugal está inserido em dois blocos hostis, nomeadamente a União Europeia e a OTAN. Gostaria de agradecer essa iniciativa e a oportunidade de estar aqui para falar da relação da China com a África lusófona, ou seja, dos países de língua oficial portuguesa. Quando se trata desse tema, é preciso contextualizar algumas coisas, principalmente desses países. Primeiro, ver quais são a trajetória desses países e, no segundo momento, falar daquilo que é mais essencial, que é a relação da China com os países da língua oficial portuguesa. Como se sabe, esses países são os países que foram colonizados pelos portugueses e a maior parte deles receberam ou tomaram as suas independências a partir da década de 1970. Notadamente, a Guiné-Bissau foi a primeira em 1973 e depois vêm outros países a partir de 1975. Nesse sentido que esses países começaram a trilhar os passos que depois da independência, dos quais vão fazer diversas relações, diversos acordos diplomáticos no que diz respeito ao novo processo de desenvolvimento. No caso da China,
A China encontra-se nos países, naquilo que nós dissemos que tem a ver com a relação Sul-Sul, que é da China com a África lusófona. Essa relação Sul-Sul faz com que esses países vão fazer algum acordo, notadamente na área de educação, saúde, segurança, assim sucessivamente. Mas vou chamar alguma atenção, principalmente naquilo que é na área de segurança energética, que, por exemplo, a China tem com Angola, que é um dos países da África lusófona. Então, nesses países, como se sabe, nós temos a Guiné-Bissau, Angola, São Tomé, Cabo Verde e depois Moçambique. Esses países têm diferentes tipos dessas relações. Mas a partir de 2000, na década de 2000, notadamente em 2003, haverá algumas conferências, a partir de 2003 para 2002 para 2003, 2004, haverá aquilo que é notável. Primeiro, a conferência de Macau, foi um fórum para debater a relação da China com a África. Então, isso possibilitou com que houvesse mais essa cooperação do ponto de vista mais da proximidade. Vou dar exemplo do ponto de vista de ganho. Por exemplo, a conferência da China com a África, a partir de 2000, somente em 2003, saiu de 11 bilhões para 34 bilhões a partir de 2006. Significa que esses países, durante esse tempo, então, com o processo de implementação de nova estratégia, vê-se que há uma presença muito afincada da China. Por outro lado, vê-se também na ajuda da construção das infraestruturas. No caso da Guiné-Bissau, a China conseguiu construir a Assembleia Nacional Popular, que é uma instituição para o poder legislativo, entre outras ferrovias, rodovias, tanto na área da educação. Isso também acontece diferente nos outros países da língua oficial portuguesa, notadamente Angola, Moçambique, assim sucessivamente. Somente para fazer um reparo. No caso de São Tomé e Príncipe, tem uma relação não muito boa com a China, porque a China, no debate acerca do território de Taiwan, em 1999, aconteceu que São Tomé e Príncipe reconheceu a Taiwan como se fosse como um território. Então, isso levou a China a ter uma relação muito, muito restrita com São Tomé e Príncipe, que é um dos países da língua oficial portuguesa da África. Notadamente, isso é basicamente daquilo que é necessário nesse debate. Então, a relação China e África é uma relação sul-sul que facilita no processo de desenvolvimento. Não aquela relação norte e sul que se dá mais no debate acerca do imperialismo que se vê quase entre África, notadamente África lusófona e os países do norte. Olá, falar da cooperação entre China e países de língua oficial portuguesa é muito, muito importante, né? E marca um outro modo de pensar o mundo e outro modo de pensar a relação entre os países. É bom lembrar que a relação entre a China e a República Popular da China e os países africanos remonta os movimentos de libertação lá nos anos 60 e 70. Entretanto, essa relação, com o tempo, mudou, em especial a partir dos anos 90, quando a China está num novo processo de modernização que começa lá em 73, mas que avança nos anos 90. E, por incrível que possa parecer, entre os anos 90 e 2000, a China vai ocupar um espaço que os países ocidentais, Estados Unidos, Europa e outros, deixaram vazio, deixando a África no esquecimento, né? O que a China irá fazer é propor uma nova relação. De um lado, é preciso dizer, China, que estava crescendo a porcentagens incríveis, precisava sim de garantias, né, de matérias-primas. Mas, ao invés de pensar numa relação de exploração, a China propôs uma relação de ganha-ganha, ou seja, de investimentos em infraestrutura, investimento em escolas, investimento em estradas, investimentos em hospitais. E um dos melhores exemplos disso é a experiência de relação, seja com Moçambique, mas principalmente com Angola, né?
por meio do Fórum, e é muito importante, por meio da criação do Fórum de Macau, ou seja, o Fórum Econômico e Comercial entre a China e os países de língua oficial portuguesa, a China criou um instrumento de contato que promoveu muitas ações significativas. No caso de Angola, implicou numa melhoria incrível, né, da infraestrutura angolana. Foram mais de 2.800 quilômetros de ferrovias construídos ou renovados, mais de 20 mil quilômetros de estradas, investimento em mais de 50 hospitais e, uma coisa muito importante, investimento na diversificação de empresas. A mesma coisa acontece em Moçambique, né? Onde o investimento é em agricultura, ou seja, a Moçambique é um país riquíssimo, com uma vasta área fértil, entretanto, com uma agricultura atrasada. Por meio da cooperação técnica, a China está contribuindo para que Moçambique produza alimentos. Então, nós podemos dizer, sim, a China foi e é fundamental como parceiro para a melhoria do bem-estar econômico, social, inclusive para contribuir para que a África retorne o seu lugar como um papel importante na nova geopolítica mundial.